eu tenho já tanta coisa com que me ocupar que eu não me meto mais não. Você atreve você se assumir outra responsabilidade. Mas eu tenho um problema muito sério, que isso aí é uma coisa muito própria. Eu sou muito preciosista, sabe? Então, a coisa da timidez, os meus irmãos, por exemplo, eu tenho um irmão que se ele chegasse aqui embaixo na Avenida Rui Carneiro, ele ficava, olha, tinha um papel de cigarro no chão, ele se abaixava, fazia assim, daqui a pouco começava a juntar gente, era ele olhando para um papel de cigarro no chão, sabe? Só para fazer uma presepada. E aquela presepada dele era bom para ele. Mas eu não faço nada que seja bom para mim. Eu tenho que fazer coisa para emocionar o outro. Então, eu só consigo entregar revisado, lavado em 7 águas. Aí eu digo, tá bom. Aí apresento. Agora eu apresento para se lascar de bom. Tá pronto. E isso é muito ruim para estômago da gente. O cara que tem esse perfeccionismo. O perfeccionismo acaba com a gastrite, acaba com a dormida. Porque eu tô o tempo todo aperfeiçoando isso. Eu estou fazendo um livro, eu digo, imprime isto aí, senão eu tenho uma vírgula a menos. Então, só depois que imprime, a gente se liberta daquilo ali. Mas depois eu digo, essa capa podia ser mais sombreada do lado de cá. GC, no começo, Fábio já falou algumas vezes da timidez dele, né? Então, ele teve que enfrentar o palco, porque chegou uma hora que as pessoas diziam, olha, você é um artista, você tem que fazer show. Isso. E foi a editora. O editor... Conta isso aí pra gente. Nós estávamos numa casa de um pessoal, um pessoal que atuam muito no meio cultural pernambucano, em cinema, em fotografia, principalmente fotografia. E era uma brincadeira assim, e estavam 2 diretores das edições Bagaço. E eu contando um caos, né? E quando eu contava o caos, vou parar o caos assim, você entra no caos. Aí depois eu disse, isso é meu. Se você que fez, foi. Aí pronto, daqui a pouco eu contava outra história, que já era um poema. Isso, foi você que fez? Foi. Você tem isso publicado? Eu digo, não, você nunca publicou nada? Eu disse, não. Ele fez, por que não publica? Eu disse, rapaz, porque eu não tenho pretensão de publicar, porque eu achava que publicar era assim, uma vaidade, sabe? Uma apoteose de coroamento de intelectualidade. Eu disse, rapaz, publicar pra quê? Aí ele fez, rapaz, passa lá na editora. Enfim, foi feito o primeiro livro, que foi o Paisagem do Interior. Por sinal, esse livro eu desenhei a capa, depois desenhei as ilustrações internas. E eu fiz tudo, fiz a capa, só não fiz o projeto de capa, porque aí foi feito por um especialista. Foi um desenhista gráfico. Aí, quando nós fizemos o lançamento, antes de fazer o lançamento, um editor de cultura chamado Mário Hélio, que era do Jornal do Comércio, ele era o editor de cultura. E ele era um cara assim, muito criterioso. Havia até gente assim que se queixava dele, gente assim que entrou em depressão por conta de uma crítica que não foi boa, sabe? Mas se fosse boa, ele dizia que era boa. Se não fosse, ele dizia onde era que ele não estava e lascava o cara também, sabe? E tinha gente assim, que dizia, rapaz... E eu fui sem o menor medo, porque se eu soubesse que ele era assim, eu não teria, talvez eu nem fosse, então eu tinha me lascado no bate-papo, sabe? Mas aí quando eu conversando com o Mário Hélio, não sei o que, aí aqui e acolá eu contava a Mário Hélio uma história. Quando eu contava, aí ele parava assim, e eu via a história, anotava, pronto. Quando ele fez a crítica dele, ele disse, Pernambuco, se prepare que vem aí um grito de lá vem o homem da Paraíba. Aí pronto, essa crítica de Mário Hélio abriu as portas assim para o povo de Recife, porque o povo de Pernambuco é pau, para o camarada furar aquele bloqueio. É difícil. É difícil. E outra, ele fala assim, não tem ninguém fora de Pernambuco que preste. Ninguém, nem aqui, nem Alagoas, nem Paraíba, nem Rio Grande do Norte, é Pernambuco. E Mário Hélio disse, vai vir um grito de lá vem o homem da Paraíba. Então, no dia do lançamento, tinha gente, inclusive eu não sabia quem era quem. Isso aconteceu no Rio Grande do Norte, uma pessoa que hoje eu tenho 7 livros dele na minha frente, que é um sertanista... Como é o nome dele? Daqui a pouco eu me lembro. Daqui a pouco você lembra.
Ele é um sertanista, enfim, um cara, tudo que você souber de sertão, e ele nunca perdeu um show meu, ele ficava na primeira fila, e eu também não sabia que ele estava na minha frente, sabe? Quando foi um dia eu fui apresentado a ele, eu digo, rapaz, então é como se você fosse apresentado a Câmara Cascudo, a mesma coisa, sabe? Sim, eu ia dizer o nome de Câmara Cascudo. Não é Câmara Cascudo, não, daqui a pouco eu me lembro, mas ele é um sertanista. Então, em Recife aconteceu isso. Tinha gente de teatro, tinha gente que... Teve uma pessoa que em Alagoas... Mas em Recife tem isso mesmo. Desculpa lhe interromper, tem isso mesmo. Na época que eu era solteiro, na época das minhas farrinhas, para ir para Recife, a gente sabia que ia zerar. Porque nem para pegar ninguém não dá, não. Só pega de Recife, é impressionante. Eles roubam. É danado. E eles roubam. Eles tentam me roubar assim. Não roubaram Ariano Suassuna? Ariano Suassuna é deles. Verdade. É deles. E uma vez, outra vez fizeram-me um elogio que foi até grosseiro até determinado ponto. Um camarada assim, Gessi, rapaz, você é muito bom, você só tem um defeito, você é paraibano. Aí foi quando depois eu disse assim, minha mãe tinha essa mania de dizer, Gessi, quando você for nos cantos, não diga que é de Campina Grande não, porque a gente bota uma coisa na cabeça, a gente nunca deve humilhar ninguém.